Andrea Bocelli nasceu em 1958, na pequena cidade de Lajatico, na Toscana, cercado pelas paisagens tranquilas do campo italiano. Desde os primeiros dias de vida, porém, sua trajetória já carregava desafios intensos. Diagnosticado com glaucoma congênito, ele cresceu enxergando apenas sombras e contornos vagos. Ainda assim, sua infância foi preenchida por sons que mais tarde moldariam sua sensibilidade musical. O vento atravessando os campos, os riachos correndo entre os vinhedos e as canções populares entoadas pelos trabalhadores da região. Aos 12 anos, um acidente durante uma partida de futebol provocou uma hemorragia que o deixou completamente cego. O episódio mudou sua vida para sempre. Em vez de se render ao desespero, Andrea começou a descobrir um universo interior muito mais profundo. A música tornou-se sua maneira de compreender o mundo e enfrentar o medo da escuridão definitiva. O encontro com a voz do tenor Franco Corelli despertou nele uma admiração poderosa, quase espiritual. Foi naquele momento que nasceu o sonho de cantar, mesmo quando tudo ao redor parecia limitar suas possibilidades. A música como refúgio durante os anos difíceis. A adolescência de Andrea foi marcada pela solidão e pela disciplina. Em um internato para cegos, distante da família, ele enfrentou noites silenciosas e um sentimento constante de isolamento. Enquanto muitos jovens enxergavam o futuro com facilidade, ele precisava construir sua independência diariamente. A música se tornou sua companhia mais fiel. Andrea aprendeu a tocar diversos instrumentos, incluindo piano, flauta, saxofone e guitarra. Sua audição extremamente apurada compensava a ausência da visão e lhe permitia perceber nuances sonoras que poucos conseguiam notar. Mesmo nos momentos mais dolorosos, cantar lhe dava força. Ele costumava afirmar que a música era sua lanterna contra a escuridão. Aqueles anos difíceis fortaleceram sua resistência emocional e moldaram o artista sensível, que mais tarde emocionaria multidões. O menino tímido da Toscana começava a transformar dor em arte, sem imaginar que sua voz um dia atravessaria o mundo. Entre o direito e o sonho impossível. Apesar da paixão pela música, Andrea acreditava que precisava de uma profissão estável para sobreviver. Por isso, ingressou na Universidade de Pisa para estudar direito. Como estudante cego, enfrentou enormes dificuldades. Gravava aulas, memorizava conteúdos extensos e dependia da ajuda de colegas para acompanhar os livros acadêmicos. Depois de formado, trabalhou como advogado durante um curto período. Ainda assim, a música permanecia viva dentro dele. À noite, cantava em bares e pequenos restaurantes para complementar a renda. Aqueles ambientes simples foram sua verdadeira escola artística. Enquanto clientes conversavam e ignoravam o palco, Andrea aprendia a conquistar a atenção apenas com a força da emoção. Aos poucos, sua voz começou a se destacar. O conflito interno, porém, aumentava. De um lado havia a segurança da carreira jurídica, do outro, o chamado arriscado da música. No fim, o coração venceu. Ele abandonou o direito para seguir sua vocação, mesmo sem garantias de sucesso. O encontro que mudou sua vida para sempre. Em 1992, o destino abriu uma porta inesperada. O cantor italiano Zucchero procurava uma voz para gravar a demo da música Miserere, composta para Luciano Pavarotti. Andrea foi escolhido para interpretar a gravação provisória. Quando Pavarotti ouviu a fita, ficou impressionado. Segundo relatos, perguntou por que precisavam dele se já tinham aquele tenor desconhecido. A reação do maestro representou uma validação gigantesca para Andrea. Pela primeira vez, uma das maiores vozes da ópera reconhecia seu talento. A partir dali, tudo começou a mudar rapidamente. Andrea passou a acompanhar Zucchero em turnês pela Europa e ganhou visibilidade no cenário musical italiano. O cantor que antes se apresentava em bares modestos começava a ocupar palcos cada vez maiores. Ainda assim, carregava inseguranças profundas e um medo de palco que o acompanharia por muitos anos. O nascimento de um fenômeno mundial.
A consagração veio nos anos seguintes com o Festival de Sanremo, e principalmente com a canção Conte Partirò. A versão em inglês, Time to Say Goodbye, gravada ao lado de Sarah Brightman, tornou-se um fenômeno internacional. A combinação entre música clássica e elementos populares aproximou a ópera de milhões de pessoas que nunca haviam escutado um tenor. Andrea emocionava não apenas pela técnica vocal, mas pela sinceridade que transmitia em cada interpretação. Sua voz parecia carregar experiências humanas universais: perda, esperança, amor e superação. Em pouco tempo, ele passou a lotar estádios e realizar apresentações históricas em diversos países. O menino cego da Toscana havia se tornado um símbolo global de resistência e sensibilidade. O preço silencioso da fama. Enquanto o sucesso crescia, sua vida pessoal começava a sofrer as consequências da distância e da rotina exaustiva de viagens. Andrea era casado com Enrica Senzati, com quem teve 2 filhos, Amos e Matteo. O relacionamento nasceu antes da fama, quando ele ainda lutava para sobreviver cantando em bares. No início, os dois compartilhavam sonhos simples e uma vida discreta. Porém, conforme a carreira internacional avançava, o tempo em família diminuía. As turnês constantes criaram silenciosamente um afastamento emocional. Andrea passou a perder momentos importantes da infância dos filhos e sentia o peso dessa ausência. Em 2002, o casamento chegou ao fim de maneira tranquila, mas dolorosa. Apesar da separação, o respeito entre os dois permaneceu intacto. Andrea sempre reconheceu a importância de Enrica em sua história e na construção de sua família. Um novo amor e a reconstrução da felicidade. Pouco depois da separação, Andrea conheceu Veronica Berti. A conexão entre os dois foi imediata e profunda. Mais do que companheira, Verônica tornou-se apoio emocional e parceira profissional. Ela passou a administrar parte de sua carreira e esteve ao lado dele nos momentos mais difíceis. Juntos, construíram uma relação baseada em cumplicidade e estabilidade. Em 2012 nasceu Virginia, a filha caçula de Andrea, trazendo nova alegria para sua vida. 2 anos depois, o casal oficializou a união em uma cerimônia íntima na Toscana. Verônica ajudou Andrea a reencontrar equilíbrio emocional após anos de desgaste pessoal e profissional. Ao lado dela, ele encontrou serenidade, maturidade e uma nova forma de felicidade construída longe dos excessos da fama. A música, atravessando gerações. Com o passar do tempo, Andrea percebeu que seu maior legado talvez não fossem os prêmios ou os concertos históricos, mas a conexão construída com seus filhos através da música. Amos seguiu uma trajetória mais discreta, ligada aos estudos e à engenharia, embora também tocasse piano ao lado do pai em algumas ocasiões especiais. Já Matteo herdou claramente o talento vocal da família. O dueto Fall on Me, lançado em 2018, emocionou milhões de pessoas ao mostrar pai e filho compartilhando não apenas a música, mas também afeto e admiração. Mais tarde, Virginia também passou a cantar com Andrea em apresentações emocionantes, demonstrando uma espontaneidade que conquistou o público. Esses momentos familiares revelaram um lado ainda mais humano do tenor. Longe das grandes produções, o que realmente tocava as pessoas era a sinceridade da relação entre eles. As críticas, controvérsias e a escolha pela humildade, nem mesmo uma carreira tão admirada esteve livre de críticas. Ao longo dos anos, Andrea enfrentou questionamentos vindos tanto do universo da música clássica quanto da imprensa. Alguns críticos afirmavam que seu estilo popular enfraquecia a tradição operística. Outros sugeriam que sua cegueira havia sido transformada em elemento de marketing. Andrea sempre respondeu com serenidade, afirmando que desejava ser reconhecido prêmio de tudo como músico. Durante a pandemia,
Declarações relacionadas aos confinamentos geraram forte repercussão negativa. Muitas pessoas interpretaram suas palavras como insensíveis. Posteriormente, ele explicou que falava movido pela emoção e pelo sofrimento provocado pelo isolamento. Mesmo nos momentos de maior pressão, Andrea evitou conflitos públicos. Sua postura sempre foi guiada pela elegância e pela tentativa de compreender diferentes perspectivas. Isso reforçou ainda mais a imagem de um artista profundamente humano, o legado além dos palcos. Hoje, aos 66 anos, Andrea Bocelli mantém uma rotina equilibrada entre música, família e projetos sociais. Sua casa na Toscana continua sendo um refúgio cercado por natureza, silêncio e memórias afetivas. Além da carreira artística, ele dedica grande parte de sua energia à Fundação Andrea Bocelli, responsável por projetos educacionais e humanitários em diversos países. Para ele, o sucesso só faz sentido quando pode ser transformado em ajuda concreta para outras pessoas. Mesmo após décadas de carreira, Andrea continua realizando turnês internacionais e emocionando plateias ao redor do mundo. Sua voz amadureceu junto com sua história, carregando ainda mais profundidade e emoção, a verdadeira força de Andrea Bocelli. A trajetória de Andrea Bocelli vai muito além da música. Sua vida representa a capacidade humana de transformar sofrimento em beleza, perda em aprendizado e escuridão em luz. Ele não venceu apenas a cegueira, venceu o medo, a pobreza, a insegurança e as dores silenciosas trazidas pela fama. Cada etapa de sua caminhada deixou marcas profundas em sua arte e ajudou a construir uma conexão rara com o público. Talvez seja exatamente isso que torna sua voz tão comovente. Não se trata apenas de técnica ou potência vocal. O que emociona é a verdade que existe por trás de cada nota. Andrea canta como alguém que conheceu profundamente a fragilidade da vida, mas escolheu continuar acreditando na esperança. Seu legado permanecerá não apenas nas canções, mas na mensagem silenciosa que transmite ao mundo. Mesmo na mais intensa escuridão, sempre existe uma maneira de fazer a luz cantar.